Oi gente, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre acabamentos de MDF. Bom, a sigla MDF é uma sigla em inglês que significa fibra de média densidade. Então, ele é um material composto por fibras de madeira, resinas sintéticas e aditivos. Então, ele tem sim madeira na sua composição, mas não é 100% madeira. Ele tem essa carinha, tá? Que a minha tá com um pouquinho de cola, mas só para vocês verem como é que é um MDF cru. Então, ou seja, é um material sem acabamento aqui. Essa aqui é a bordinha dele, que daí você consegue até ver um pouquinho das fibras, né? Então, esse é um acabamento. Mas aí, para todas as nossas marcenarias e quando a gente detalha, o que a gente faz? A gente reveste esse MDF para ter aí a carinha que a gente tá procurando pro projeto. Bom, tem vários acabamentos que o MDF pode ter e eu vou explicar para vocês aqui quais são eles. Então, o primeiro que eu vou falar é sobre o MDF que já vem revestido. Então, a gente tem vários catálogos de várias marcas que já têm acabamentos de MDF. E o que eu vou mostrar pra vocês aqui são alguns exemplos desse MDF que já vem revestido. Então, por exemplo, esse MDF aqui é um MDF da Guararapes. Tá vendo que ele já tem esse acabamento aqui que imita uma madeira. Mas essa lâmina, né, que já vem no MDF, dá até pra ver aqui pela lateral dela, é uma lâmina sintética. Então, na verdade, isso aqui é uma impressão, não é madeira de verdade, né? Então, a gente tem o MDF, que também não é madeira maciça, e a gente tem essa parte da frente, que seria uma impressão que dá essa carinha da madeira. A gente usa muito esse acabamento amadeirado, né, de MDF já revestido, e ele passa, assim, totalmente a sensação de ser uma madeira. Então, é um ótimo custo-benefício, porque ele sai muito mais barato do que as outras opções que eu vou falar mais pra frente, né? Então, ele não é um material natural, mas é um ótimo custo-benefício. E aí, esses MDFs revestidos, eles têm vários padrões, assim, infinitos, é muita opção mesmo. Então, a gente tem colorido, a gente tem imitando pedra, olha que lindo, tá vendo? Até com veio. A gente tem imitando placa de cobre, olha que perfeição, até o metalizado da placa ele imita. A gente tem branco, a gente tem imitando um tecidinho, um linho. Então, assim, é muito legal porque o MDF revestido, ele te dá, assim, uma infinidade de possibilidades. Então, de todos eles, é realmente o melhor custo-benefício, porque o MDF já vem com esse revestimento. Então, quando o marceneiro vai comprar chapa, você fala, eu vou querer uma chapa de MDF Bilbao, que é um MDF padrão da Guararapes. Então, ele vai lá e já compra a chapa do Bilbao, que já tem esse acabamento da madeira. Ele só compra a chapa, já leva pro corte e já faz o móvel. Bom, então por que eu tô falando isso, né? Que a chapa já vem revestida? Porque tem uma opção de você comprar essa parte que reveste o MDF separada, que são os laminados melamínicos, a famosa Fórmica, que é uma marca desse laminado melamínico. O que é isso? Ele é uma chapinha, ó, ele é um acabamento, né, que você gruda no MDF, por isso que ele é bem fininho, porque ele vai ser só realmente aquele acabamento final do MDF. Então, o marceneiro pega o MDF cru, vem e aplica a lâmina inteira aqui pra dar essa carinha pra esse MDF. De laminados melamínicos, a gente também tem um monte, ó, tudo isso imitando madeira. Todas essas chapinhas finas que revestem aí esse MDF cru. Inclusive, a gente tem uma infinidade de cores também, tá vendo? Então, é algo assim que também dá pra usar, que também deixa o MDF com a cara que a gente quiser, porque tem muita opção. Só que qual que é a desvantagem do laminado melamínico? É que o marceneiro precisa comprar o MDF cru e ele precisa comprar a chapa do laminado melamínico. Então, o que acontece? Ele tem que fazer esse processo de passar esse laminado e grudar no MDF. Então, eles usam cola de contato, né? Eles aplicam a cola de contato no MDF, na folha de laminado melamínico, para daí, então, grudar os dois. Então, eles têm um processo a mais aí na fabricação dos móveis, o que acaba encarecendo um pouquinho com relação ao MDF que já vem revestido. Bom, aí falando um pouquinho sobre as fitas de borda, né? Vou pegar aqui o MDF. Então, imagina que a gente ou tá usando um MDF revestido que já vem com acabamento, ou um laminado
melamínico aqui em cima. Pensar que essa parte aqui, ela também precisa receber esse acabamento, né? Que são as espessuras da madeira. E a gente chama de fita de borda, o que a gente aplica aqui em cima, tá? Tanto o MDF revestido quanto a fórmica já possuem seus padrões em fita. Então o marceneiro tem que pegar aquele móvel pronto, né? E passar aí essa fita na lateral. Qual que é a desvantagem desse tipo de acabamento? Ele acaba ficando um pouquinho, você consegue ver um pouquinho a bordinha da fita. É algo assim, discreto, tá? Mas você vê. É algo aí pra você pensar na hora de fazer um móvel, pesar. Por quê? Nós temos uma terceira opção, que é a laca. E o que é a laca? A laca, ela é uma pintura no MDF cru. Então, o marceneiro pega esse MDF aqui e aplica uma tinta que é aplicada com um revólver. Então, acho que vocês já devem ter visto, né? Eles vêm com um revólver, ele vai soltando uma tinta que faz um pó danado. Essa tinta é a laca. Qual que é a vantagem da laca? Ela não deixa nenhuma marca na pintura. Então, fica uma superfície super uniforme, inclusive a borda. Então, a borda de móveis em laca, a gente não vê nenhuma fitinha. Então, essa é a diferença de um móvel feito em MDF, revestido ou fórmica para laca, tá? E aqui eu tenho um catálogo de laca e a gente tem uma opção absurda de quantidade de cor para escolher. É como se fosse um catálogo de tintas de parede, né? Esse aqui é da Saerlac, que é o que a gente costuma usar na maioria das vezes. É a marca da laca. Então, assim, para móveis que tem muitos detalhes, ripinhas, né? Tem algum chanfro específico, arredondado. Então, é vantagem fazer sim em laca, tá? Porque o acabamento fica melhor. Só que a laca, ela tem uma desvantagem, né? Na verdade, ela tem duas desvantagens. O valor dela é bem mais alto do que a fórmica e o MDF revestido e ela é muito frágil, então ela é uma pintura. Se você passar algo cortante, se você não tiver cuidado, ela lasca, ela risca. Então a laca tem que tomar muito mais cuidado do que o MDF revestido e o laminado melamínico, que são materiais mais resistentes, tá? Então eles não são pinturas, eles são uma chapinha colada, então eles têm uma resistência maior do que a laca. Bom, e aí por último a gente tem a lâmina de madeira natural. Eu já gravei um vídeo bem explicadinho sobre esse assunto, eu vou deixar aqui pra vocês verem. E o que é a lâmina de madeira natural? É a lâmina, na verdade é o tronco da madeira, que ele é todo fatiado e ele forma essas lâminas, tá? Bem fininhas. Então isso aqui é madeira maciça. Então por isso que ela tem esses veios marcados e bonitos, porque ela é uma madeira de verdade. E aí existem vários tipos de madeira laminada, né? E aí então você pode escolher mais escuro, mais claro, tem madeiras tingidas. Então é bem legal porque também te dá uma opção grande aí de possibilidades. Só que a lâmina de madeira, ela é um material natural, então ela já tem o seu preço um pouquinho mais alto do que o MDF revestido imitando madeira. E qual que é a outra desvantagem dela? Ela também precisa ser aplicada na peça, né, no MDF cru. Então o marceneiro também vai ter esse trabalho de pegar a lâmina e aplicar no MDF cru, tá? O que também acaba encarecendo. E aí também a fita de borda dela também a lâmina de madeira natural mais fininha, né? Pra ser aplicada aí nessa lateral do MDF e fazer esse acabamento. E aí a lâmina de madeira natural, por ela ser bem molinha, ó, ela é bem molinha. Quando eles aplicam, eles conseguem virar um pouquinho. Então, esse espacinho aqui, né, que normalmente aparece um mais escurinho, assim, quando é o MDF revestido, ele fica bem discreto, tá? Então, o acabamento da lâmina de madeira natural é um pouco melhor quando a gente vai fazer móveis muito recortados. Então, fica melhor do que o MDF revestido. Mas também tem um preço um pouco mais alto. Bom, então, para resumir tudo que eu falei aqui, quais são os acabamentos possíveis para a gente ter no MDF? MDF revestido, quais são as vantagens? Ele tem um preço acessível, tem diversos padrões, ele é mais resistente. Quais são as desvantagens? Aparece um pouquinho a fita de borda dele na hora de fazer o acabamento. A gente acaba vendo aí um pouquinho um pretinho entre o topo do móvel e a fita na lateral. Laminado melamínico. Quais são as vantagens? Existem também infinidade de cores e ele é muito resistente também. E quais que são as desvantagens?
O preço é mais alto, porque o marceneiro tem que aplicar esse laminado no MDF. E também a gente tem o problema da fita, que a gente acaba vendo um pretinho ali na lateral do móvel. A laca, quais são as vantagens? Ela tem um acabamento excelente nas bordas, né? Ela tem uma infinidade de cor, então a gente pode escolher como se fosse um catálogo de tinta. Ela te dá muitas possibilidades. E quais que são as desvantagens? Ela tem um preço mais alto e ela risca com muita facilidade, então ela é muito frágil. E a lâmina de madeira natural? Quais são as vantagens? É um material natural, então ele tem um aspecto muito bonito e a gente consegue dar um acabamento aí de borda melhor, então fica melhor do que o MDF revestido. E quais são as desvantagens? É um material um pouco mais caro por ser um material natural. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que é uma dúvida muito comum entre as pessoas, né? As pessoas não têm noção de que hoje a gente usa muito MDF, né? A maior parte dos móveis, de tudo que a gente desenha de marcenaria é MDF. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, dá o seu like nesse vídeo e me conta o que você achou. Um beijo e até o próximo!